Então, seja bem-vindo à edição do Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa criado para analisar o país à direita. E semanalmente, connosco estão dois convidados que vão alternando. Os desta semana é o Miguel Morgado e o Rui Ramos. Ora, qual é o menu desta semana? Agora, e quase de forma permanente, nas últimas semanas, vamos analisar a situação interna no PSD, até porque estamos a menos de uma semana das eleições diretas. E para isso, teremos de passar pelas entrevistas de Rui Rio e de Paulo Rangel. Em segundo lugar, vamos analisar a pressão para se fazer um Bloco Central e, em terceiro, economia, inflação e as mudanças em curso, precisamente por causa do receio de que a subida de preços não seja temporária, ao contrário do que dizem governantes e também o Banco Central Europeu. E, finalmente, nas notas finais, vamos falar de fraldas. Estranho? Vai ver que não é. Rui, vamos começar pelo PSD. Estes últimos desenvolvimentos indiciam que Rui Rio terá recuperado alguma coisa em termos de desvantagem face a Paulo Rangel, mas temos, apesar de tudo, uma luta muito renhida. E isso nota-se até pelas entrevistas que foram dadas por cada um dos candidatos esta semana. Sim, as entrevistas talvez que valha a pena contrastar são as entrevistas ao público na sexta e no sábado, até porque, independentemente do que os candidatos disseram, interessa o que lhes fizeram dizer. Rui Rio falou da sua linha estratégica de aceder ao poder através de acordos que podem ser acordos com o Partido Socialista, e isso era refletido na manchete. Dizia-se, se eu não tiver maioria à direita, curioso, à direita, não disse ao centro-esquerda, disse à direita, espero que o Partido Socialista esteja disponível para falar comigo, qualquer coisa assim. Paulo Rangel afirmou uma linha completamente diferente, não quer ser o vice de qualquer junção de PS e PSD, não está disponível para isso. Quer ser uma alternativa ao Partido Socialista, recusou-se a contemplar a ideia de que podia ficar em segundo lugar ou não ganhar e ter de depender do PS ou mesmo ganhando vir a depender do PS, deixou isso muito claro, mas disse uma coisa de passagem que era em relação ao número de ministros que talvez conviesse o PS e o PSD entenderem sobre o número de ministros. Qual é que foi o título da entrevista e o que vem na primeira página do jornal? PS e PSD devem se entender sobre o número de ministros. Isto é, como se a linha política que Paulo Rangel tinha... como se isso refletisse a linha política de Paulo Rangel e aquilo que ele explicou ali até repetidamente na entrevista. Portanto, isto está a ideia do ambiente que foi criado. Isto não estou a invocar nenhuma conspiração. Atenção, não é necessário pensar em conspirações. As conspirações, aliás, são sempre maneiras até confortáveis e reconfortantes de explicar. Quer dizer, que alguém anda a tentar fazer qualquer coisa. Agora, o pior é quando é o ambiente mesmo. E o ambiente é este, é tentar puxar para a ideia de que não vai haver outra solução que não passe pelo entendimento, como se diz, ao centro. E, portanto, esse creio que é a questão que é levantada neste momento aos militantes do PSD, eleitores, os 46 mil, aparentemente, que é escolherem a estratégia, uma estratégia. Isto é, não é tantas medidas, embora nas moções de estratégia sejam apontadas medidas, mas a moção de estratégia é uma estratégia. E Rui Rio acha que é através dos acordos que se chega ao poder e está-se a esquecer que para chegar ao poder e manter o poder, de facto, o PSD precisa de ser uma alternativa.
ou é uma alternativa ou sincera. Está a ser difícil de passar para... E isso está a ser difícil de passar. Paulo Rangel está a dizê-lo, mas obviamente isso não está a ser ou levado a sério ou não está a ser entendido dessa maneira. E aquilo que se está a pensar é que o PSD está apenas a jogar para se inserir naquele espaço de acordos da geringonça. Isto num país onde as expectativas e as esperanças desceram imenso. Saiu também no fim de semana uma sondagem do ICS e do ISCTE sobre a opinião dos portugueses em relação aos próximos 10 anos. E era impressionante, 77% das pessoas acham que a economia portuguesa em relação à economia dos países mais ricos ou vai ficar na mesma ou vai piorar. Aliás, 42% acham que vai piorar. 75% acham que os serviços públicos vão também piorar. Esta é as expectativas que o país tem. E, pelo contrário, acham que vão pagar mais impostos, que vai haver mais dívida pública, que vai haver mais desemprego, etc. Isto é as expectativas que o país tem. Um partido como o PSD, se não conseguir, para esta opinião, representar uma alternativa, outra maneira de fazer, outra maneira de alcançar um futuro, vai se tornar irrelevante. Esse é que é o ponto. Isto é, pode-se inserir naquele jogo de acordos que o Partido Socialista neste momento quer. Vai se tornar irrelevante para os eleitores. Isto é, estes eleitores, 77%, que esperam daqui a 10 anos estar a viver num país que, em relação aos países mais ricos da Europa, é mais pobre, esses eleitores não vão dar a importância a quem não tiver nada para fazer, a não ser entender-se com o Partido Socialista. Miguel, nós já percebemos que Paulo Rangel está a tentar diferenciar de Rui Rio quando diz eu não vou falar com o Partido Socialista. Ao invés, Rui Rio diz que, sim senhor, espera fazer acordos, nomeadamente se não ganhar as eleições. Tu acreditas mesmo que qualquer destes lados, uma vez ganhando ou até mesmo perdendo, não vai conversar com o Partido Socialista? No caso de Rui Rio, acho que é razoavelmente transparente a proposta que ele faz, neste caso aos militantes, dizer nós vamos regressar ao poder, quer ganhamos, quer percamos as eleições. Não é? Esta é a proposta dele. E comigo, nós vamos chegar sempre ao poder. Porque eu vou sempre conversar com o Partido Socialista. Se ganhar sem maioria absoluta, terei um entendimento com o Partido Socialista. Se perder, por 2 anos. Pelo menos por 2 anos, enfim. Se perder, eu também tenho aqui uma ligação. Neste caso, aparecem estes pesos pesados, estou a falar ironicamente, de apoio a Rui Rio, todos eles na margem do Partido Socialista. O último foi Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues talvez seja uma das personagens mais impopulares junto do eleitorado não socialista em Portugal e veio fazer uma declaração de apoio pública a Rui Rio, que é quase uma jura de amor. E a dizer que com Rui Rio, sim, com Rui Rio tudo é possível. Ele até aconselhou António Costa, segundo as próprias palavras, a não excluir diálogos com a direita. Exatamente, e portanto nós Pena só ter dito agora. Claro, antes não conviria e agora também é só enquanto Rui Rio está nesta disputa. Seja como for, esta é a proposta que Rui Rio está a fazer aos militantes do PSD. Verdade seja dita, ele nunca disse outra coisa desde que foi para presidente do partido. Mas tu achas que isto é intencional no sentido que Rui Rio pode achar que o facto de, se o eleitorado perceber que ele está disposto a fazer qualquer acordo e precisamente para regressar ao poder, que isso pode representar um apelo junto daqueles eleitorado moderado que pode votar no PSD? Pois, existe esta ideia de que está a ser cultivada por muitas pessoas que circulam nessas águas turvas aqui da elite de Lisboa. No fundo, a tese é esta. Os portugueses estão desesperados por estabilidade política. Como se não tivessem tido estabilidade política estes anos todos. Não tiveram, por amor de Deus. Caiu Sócrates a meio da legislatura, porque, enfim, houve uma bancarrota provocada pelo Partido Socialista, era o que mais faltava que tivesse continuado a governar. E agora houve uma geringonça que caiu, mas quer dizer, o país, apesar de ter um sistema eleitoral pouco propício a gerar maiorias absolutas, enfim, os partidos têm conseguido entender-se. O PSD com o CDS, em 2011, em 2002, o PS agora com a geringonça. Mas, dizem estas luminárias, o país está faminto de estabilidade política e, portanto, Rui Rio está a fazer uma proposta mais apetecível, porque na perspectiva do PSD,
ou roubar a maioria absoluta ao PS, ou ganhando, não tendo maioria absoluta, a flexibilidade de Rio, juntamente com o Partido Socialista, permitiria haver maioria absoluta com um grande bloco central. Paulo Rangel, para estas luminárias, estaria a ser mais imprudente precisamente porque é intransigente no que diz respeito a possíveis entendimentos com o Partido Socialista. A meu ver, essa intransigência de Paulo Rangel neste momento é indispensável. Não é só mais um elemento de diferenciação, é a condição de toda e qualquer diferenciação. E, no fundo, dizer ao país que o PSD está cá para propor uma alternativa. Se há uma abertura a entendimentos futuros, tudo o que o PSD disser do ponto de vista programado, do ponto de vista estratégico, evidentemente tem de ser relativizado, porque os portugueses concebem que a única via que está aberta no caso do PSD é para fazer um entendimento de uma maneira ou de outra com o Partido Socialista. Portanto, esta diferenciação, e hoje que saiu, foi publicada a moção de estratégia que o PSD vai apresentar, agora Paulo Rangel vai apresentar agora no PSD, é muito claro quanto a isso. Os dois primeiros pontos da moção de estratégia são duas coisas muito importantes. Que o PSD tem de ser uma alternativa, bastante nos termos que o Rui Ramos acabou de explicar agora, isso com toda a clareza, que tem consequências sobre a política de entendimentos futuros, portanto não pode haver esses entendimentos futuros, e depois, quando passa para o plano programático, dizer que se essa alternativa só é realmente alternativa, se houver diferenciação. A palavra diferenciação é utilizada frequentemente depois nos parágrafos que vêm por ali abaixo. E isso parece-me decisivo. Paulo Rangel agora tem de garantir é que mantém essa clareza, já não só no contexto da luta interna, onde o que nós temos visto é que a liderança de Rui Rio está claramente esgotada, quer dizer, até o argumento dos seus apoiantes neste momento para Rui Rio é, para votem, apoio a Rui Rio, é dizer assim, ele já fez estes 4 anos, deixem lá o homem ir até às eleições legislativas. Isto é um sinal mais evidente que a liderança está esgotada. E, portanto, Paulo Rangel tem de garantir é que, depois do 27 de novembro, se vencer as eleições internas, se ele se tornar presidente do PSD e então candidato a primeiro-ministro, ele tem de garantir, aí sim, que no diálogo com o país e no confronto com o Partido Socialista e com as esquerdas e com o Chega, porque aí também vai haver um confronto com o Chega, é inevitável, foi recusada a coligação, portanto haverá esse confronto, o Paulo Rangel tem de não ceder à pressão imensa que vai sofrer para diluir este propósito de diferenciação e de alternativa. Rui, neste momento, toda a gente, desde a comunicação social, os jornalistas, questiona a política de alianças do PSD, seja de Rui Rio, seja de Paulo Rangel. Mas, curiosamente, não vemos ninguém pedir ao Partido Socialista e ao seu líder para explicar qual é a política de alianças que ele quer fazer. O Partido Socialista, tal como os seus parceiros de geringonça, saíram de cena. Pois. Falharam, não conseguiram fazer passar o orçamento e há mais de um mês que nós estamos a discutir a primeira data das eleições e depois o PSD, o CDS, o Chega, como se as causas da instabilidade em Portugal fosse o facto de não haver só esquerda em Portugal, haver também uma direita, e a direita causa problemas, porque a esquerda aparentemente não causa. Portanto, aproveitaram para sair disso. Mas não se calaram, atenção, porque, como na entrevista de Ferro Rodrigues, é uma entrevista curiosa, aquela entrevista em que, através do Presidente da Assembleia da República, o Partido Socialista dá a Rui Rio a mão que lhe recusou durante estes anos todos. E este é curioso, isto é, esta ajuda neste momento. Pode parecer bem, mas isto é um bocado, mas o Partido Socialista é um bocado useiro nisto, porque normalmente nestas alturas mente sempre uma figura importante do partido a testar as águas. Sempre, e que vem sempre dizer, como aliás Ferro Rodrigues disse, que o PS é muita coisa, tem várias opiniões, do género, bem, temos aqui gente para tudo, e portanto... Agora, isto é interessante, isto é, porque auxiliar neste momento? A explicação mais simples pode ser, bem, estão a tentar fazer com que seja Rui Rio a ganhar e, portanto, estão a tentar credibilizar a proposta que ele está a fazer de acordos com o Partido Socialista, dizer, bem, porque reparem, uma das críticas que tinha sido feita a Rui Rio até agora é que ele estava constantemente a propor acordos ao PS que o PS não queria, que o PS recusava, que o PS não estava interessado. E agora dão a entender que estão dispostos. Agora, de repente, estão. Talvez haja esse lado também de caridade para com Rui Rio, uma caridade que ele não tem para com outros, mas caridade que... Mas há outra coisa, eu acho que há mesmo uma coisa talvez mais, um bocadinho mais maquiavélica, que é
descredibilizar o PSD como alternativa, como oposição, dar a entender que não apenas Rui Rio, mas quem vier no PSD vai estar condenado, porque o resultado das eleições não vai ser claro, porque o país está tem uma urgência enorme em ter um orçamento, porque é preciso gastar o plano de recuperação e resiliência, imensas razões, a credibilidade internacional, a credibilidade por ali e por acolá, e portanto que quem vier no PSD vai ter de se diluir naquilo que pode ser ou o Bloco, ou às vezes chama-se Bloco Central. Já vamos ao Bloco Central. Mas provavelmente em entendimentos que diminuem tudo aquilo que agora os líderes do PSD podem propor ao país. Aliás, é uma da coisa que também está a ser dita e que alguns dos candidatos às vezes dão não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, não se pode baixar impostos, não se pode baixar... E quem está de fora olha para isto, bem, então o que é que vai mudar? Não se pode fazer nada. Também não se pode fazer nada sem o Partido Socialista e, portanto, bem, então o que é que vai acontecer? Isto é um convite à abstenção, é um convite a dizer não temos alternativa. Somos nós que damos a mão, nós socialistas que damos a mão a este e àquele, e o PSD vai ter de se entender connosco porque não há alternativa. Este é o objetivo. Miguel, o Challenger e o líder do PSD estão a falhar a tentar desviar neste momento as atenções para o Partido Socialista. Ou seja, todas as questões têm sido o que é que vocês vão fazer, mas ninguém pergunta isto a António Costa. Enfim, parece-me que tem havido aqui dois esforços bastante assimétricos dos dois candidatos, neste caso, de ascenderem acima das questões meramente internas e meramente partidárias. Enfim, qualquer espírito mais ou menos imparcial percebe que há um esforço de Paulo Rangel em ter começado já a campanha eleitoral para o candidato a Primeiro-Ministro, tentar falar, mal ou bem, agora não importa, nos problemas do país, no posicionamento político do PSD. Rui Rio, apesar de ter sido ele a fazer a promessa que não faria campanha eleitoral interna, não quer debates, não quer... Ele, na verdade, não faz outra coisa senão depois acabar por atacar o Paulo Rangel. Já agora, dizer duas coisas sobre isso, muito rápidas. Em primeiro lugar, ele é o presidente em funções e é muito raro na história do PSD um challenger, como tu chamaste, um candidato com um presidente em funções, vencer. Na história mesmo com congressos eletivos ou eleições diretas, são muito poucos os casos em que isso aconteceu. É verdade. Enfim, ainda na nossa memória mais presente foi Marcos Mendes perder para Luís Filipe Menezes. Sim. Depois, anterior a isso, não há experiência que tínhamos que remontar ao grande período de instabilidade, pré-Cavaco Silva, no PSD, para lembrarmos de ocasiões... Nós temos Sá Carneiro, da ASDI... A seguir à morte de Sá Carneiro e por aí adiante. Aí sim, aí houve episódios, mas que estamos a falar há 40 anos. Sim. Nos últimos 40 anos houve um episódio em diretas com Marcos Mendes e Luís Filipe Menezes. Portanto, se Paulo Rangel vencer Rui Rio, é um grande feito. Isto porquê? Porque o presidente em funções tem um grande predomínio sobre o aparelho do partido. Rui Rio, que agora percebe que as suas possibilidades de vitória não são esmagadoras, até vem fazer aquelas declarações deselegantes, dizendo que se ele vencer, é uma vitória do voto livre, como quem diz, o voto consciente, o voto verdadeiramente livre em Rui Rio, e que Paulo Rangel teria ali meia dúzia de aparelhistas. Isso nem sequer tem correspondência com os factos, os números que agora nós vamos sabendo a partir dos cadernos eleitorais. Em Barcelos, de repente, uma conselhia dominada pelo aparelho do Rio. Entretanto, apareceram 400 militantes com as cotas pagas. Isso faz parte da luta partidária interna. Não dei nenhuma autoridade a Rui Rio para falar sobre estas coisas, sobretudo ele que quer situar-se em cima com essas credenciais suprapartidárias que os outros todos não têm, só ele é que tem. E aí acho que deve haver esse diagnóstico da diferença de postura que os dois candidatos têm tido. Mas não estão a falhar os dois a convencer ou a pressionar António Costa para dizer qual é que é a política de alianças dele pós-eleições? É natural que agora, como há disputa eleitoral dentro do PSD e não há no Partido Socialista, que esse enfoque seja maior. E isso há uma grande pressão, a meu ver, há uma grande pressão que os dois candidatos... Acho que o Paulo Rangel tem sido mais feliz a tratar disso, com essa intransigência, dizendo que não faz entendimentos, e o Rui Rio tem alimentado isso. Acho que tem havido um problema maior, sim, com a aliança à direita. Quer dizer, o que é que se faz com o Chega? Não é? Aí é que tem havido uma maior dificuldade, quer de Rui Rio, quer de Paulo Rangel, para ter uma posição que seja compreensível para toda a gente. Acho que, no entanto, Paulo Rangel, nesta última entrevista que deu ao público,
pareceu que tinha uma posição mais nítida quanto a isso, uma escolha feita com a qual depois os portugueses devem contar, os eleitores devem contar, e que, a meu ver, tem de ser reforçada, e isso sim condiciona o aspecto programático e a campanha propriamente dita, com um apelo direto do PSD ao eleitorado do Chega. Já disse isto várias vezes, volto a dizer. O PSD, nesta tarefa que me parece crucial de reconstrução de si próprio como o grande partido alternativa ao socialismo em Portugal, tem de se reconstruir também a partir de uma nova mensagem, de uma nova relação com o eleitorado que perdeu a partir de 2018, quando o Rui Rio foi presidente. E isso inclui, deixa-me só acabar de dizer isto inclui o eleitorado do Chega. Eu sou daqueles que acho que é impossível haver agora, nesta fase, por tudo o que tem acontecido, qualquer entendimento com André Ventura. André Ventura nem sequer é confiável, como se viu neste episódio. É absolutamente lamentável o que aconteceu nos Açores. André Ventura tem de crescer como líder para se tornar confiável para ser um membro de um entendimento parlamentar ou de uma coligação no governo no futuro. Ele agora não é. Lamento, mas não é. E por isso eu estou de acordo com essa recusa do Paulo Rangel nestes termos. Outra coisa muito diferente é o eleitorado do Chega. E, portanto, eu sou contra, isso sim, posturas de pessoas do meu partido, eu sou militante do PSD, e que possam ter reflexo nesta campanha de hostilização ao eleitorado do Chega. Parece-me que deve ser evidente para toda a gente, e no PSD também, que as frustrações sociais, as pretensões sociais dos portugueses devem ser tratadas todas como igual. Não há portugueses de segunda nem de primária. As respostas que os partidos devem dar a essas frustrações serão diferentes. Eu acho que o PSD deve ter uma resposta às frustrações sociais legítimas dos portugueses que votam no Chega. A resposta do PSD deve ser diferente do Chega. Mas isso não quer dizer que não atenda a essas frustrações sociais. Por isso eu acho que é uma obrigação do PSD responder a essas frustrações sociais, dialogar diretamente com o eleitorado do Chega, ainda que esteja fora de causa entendimentos com André Ventura, que, volto a dizer, mostrou uma vez mais que não é um líder confiável para haver um entendimento. Rui, os sinais começam a mostrar que vai ser muito difícil uma maioria de qualquer um dos lados, particularmente pelo lado de direita. Ora, no dia 30 de janeiro, se as coisas não mudarem muito face ao que estão neste momento, como é que o país vai ser governável? Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que a melhor maneira de garantir que as coisas não vão mudar muito no dia 30 de janeiro é não confrontar os eleitores com a possibilidade de mudança. E eu acho que a melhor maneira de não confrontar os eleitores com a possibilidade de mudança é seguir esta linha de, por exemplo, criar dificuldades para imaginar como é que é possível uma mudança. Que era de Rui Rio dizendo que está aberto a acordos com toda a gente. Ele disse que não havia linhas vermelhas para ele e queria dizer que não havia linhas vermelhas em lado nenhum, quer dizer, nem à direita, nem à esquerda, nem ao centro, nem em coisa nenhuma. Portanto, deixou as coisas assim em abertas. E mesmo penso que há atitude, sim, eu percebo aquilo que o Miguel Morgado está a querer dizer, isto é, aquela tentativa de diferenciar entre a direção do Chega, entre o Chega, partido e os seus eleitores, mas é muito difícil não hostilizar o eleitorado do Chega quando se está a hostilizar abertamente os líderes do Chega, nos quais o eleitorado se reviu ao ponto de votar neles. Quer dizer, portanto, aí teria de ser um pouco mais flexível, teria de-se, obviamente, criticar e confrontar a direção do Chega com um comportamento errático em relação à responsabilidade que tem nos Açores para manter um governo de alternativa ao Partido Socialista. Isto é, pode-se contar com o Chega para viabilizar uma alternativa ao Partido Socialista ou não? Isso pode-se confrontar. Outra coisa é colocar no gueto, quer dizer, é fechar usando ou nos termos da esquerda ou nos termos meramente estratégicos e logísticos que agora também se podem colocar, isto é de não ser confiável ou ser confiável. Eu acho que o fundamental por exemplo, obrigar António Costa a explicar o que é que vai fazer. A melhor maneira é dizer nós não fazemos acordos consigo. A partir desse momento ele vai ter de explicar com quem é que vai fazer acordos. E aí vai ter de se explicar, porque a pergunta depois fica para ele, olha, eles não querem,
ali o PSD parece que não quer, portanto, com quem é que o senhor é que se vai entender? E a pergunta depois, de repente, é para ele. Eu creio que convinha, de facto, ao PSD ter essa posição intransigente, isto é, explicar que o que o país precisa não é apenas de um orçamento ou de 2 orçamentos viabilizados, mas é de reformas. Orçamentos viabilizados, como o Miguel disse, foi o que nós tivemos nos últimos 4 ou 5 anos, não nos levaram a lado nenhum e criaram essas expectativas terríveis que os portugueses têm. Portanto, não é isso que o país precisa, é de uma alternativa e isso consegue-se ou com esta intransigência, é explicar aos portugueses as próximas eleições é para escolher. Isso. As próximas eleições é para escolher. Ou continua a fórmula política que dominou o país nos últimos 5 anos, isto é a geringonça com o partido e que falhou, ou continua isso, ou então há uma outra alternativa. E eu penso que para isso o PSD teria de ser intransigente. Penso que também poderia contribuir para isso. Todos andam a pôr isso, a excluir essa possibilidade, uma coligação pré-eleitoral com alguns, dirigida pelo PSD, com outros partidos, que acho que seria uma forma de cortar pontes, credibilizar a oposição. O único que parece disposto a aceitar é o CDS, com o CDS. O liberal diz que não quer. Então, com o CDS, isto é uma tentativa de criar uma dinâmica da Aliança Democrática que podia apelar, talvez, com mais possibilidades ao voto útil do que o PSD sozinho neste momento, e por outro lado que daria a ideia de que o PSD estaria indisponível para fazer parte de outros arranjos. Você está com o dia D e estamos a debater a situação interna no PSD e a governabilidade do país a partir do dia 30 de janeiro. Miguel, pegando nesta questão ainda das eleições e do legado, o que nós estamos a ver neste momento é o cenário que começa a instilar preocupação. A que é que eu me refiro? O próprio Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, o Banco Central já começou a fazer uma espécie de desmame da economia em relação aos apoios. Aqui na Europa, a senhora Lagarde diz uma coisa, depois os técnicos do BCE dizem outra. Bom, mas a verdade é que nós podemos estar perante uma situação em que vamos ter uma inversão de taxas de juros e de todo o cenário macroeconómico. Ora, num momento destes, este apelo ao Bloco Central torna-se inevitável. Eu não digo do Bloco Central no governo, digo mesmo apoio parlamentar, acordo de apoio parlamentar. Era o que eu estava a dizer há pouco. A pressão vai ser muito grande e como o nosso regime político é muito assimétrico, na medida em que o ónus das explicações estão sempre à volta do PS e não nunca na liderança do PS, vai haver uma grande pressão sobre a liderança do PSD que sair de 27 de novembro para diluir aquela escolha fundamental a que o Rui estava a referir há pouco. Eu revejo-me inteiramente no significado histórico das eleições de 30 de janeiro, é colocar os portugueses perante uma escolha fundamental, que não existiu em 2019. Por responsabilidade de Rui Rio. E essa seria a novidade aqui, em 30 de janeiro. Quer dizer, vocês têm aqui alguém que governou 6 anos e governou mal, como se vê pelos indicadores, aliás, têm alguns para mostrar, e agora a questão é quem é que vai governar o país? Ou seja, quem governou até agora tem de ser penalizado. Basicamente isto. Há um governo que falhou, há um projeto político que falhou, liderado pelo Partido Socialista, com mais ou menos extrema-esquerda. O Bloco de Esquerda esteve até quase ao final, mas não foi até ao final. O Partido Comunista esteve até ao final. Enfim, não vale a pena agora fazer essa distinção. Foi o Partido Socialista que determinou o andamento geral da política em Portugal. Portanto, não ficou refém da extrema-esquerda. Isso é uma diversão para alimentar lutas na direita, para dar o braço ao PS, para o libertar da questão da extrema-esquerda. Não. Isto foi tudo determinado. Aliás, os partidos da extrema-esquerda até sofrem por terem sido tão obedientes, tão em estilo rebanho, como foram através do Partido Socialista. O ponto aqui é, para fazer face a estas transformações que estão a ocorrer na economia internacional, o país precisa também de ter uma preparação diferente, uma preparação a nível das instituições e também do governo. Vejam, nesta fase, como tu estavas a dizer, há sobretudo a questão das alterações de política monetária. Há aqui duas atitudes diferentes, já agora num instante explica-se isto. Nos Estados Unidos da América, acho que se tornou já demasiado óbvio que a mudança de orientação é um dado. É uma questão dessa execução ser mais ou menos acelerada. Aqui na União Europeia, o Banco Central Europeu, na última conferência de imprensa que deu, que foi coincidente com a publicação do relatório da estabilidade financeira, diz duas coisas diferentes. Primeiro, Christine Lagarde, que é Madame Inflation, como lhe chamam na Alemanha,
diz que não há, ao contrário do que há nos Estados Unidos, aqui indícios de inflação. Portanto, o que haverá é subidas de preço até ao final deste ano, 2021, e imediatamente, logo no primeiro trimestre de 2022, iremos retomar mais ou menos o mesmo ritmo de crescimento dos preços. Portanto, dentro de 2, 3 meses nós saberemos se Christine Lagarde estava certa ou errada. Precisamos de esperar 2 ou 3 meses. O problema é que pode chegar tarde. Nos Estados Unidos, no entanto, toda a gente se convenceu. Eu ouvi o Larry Summers falar, e o Larry Summers não é, de certeza, um falcão da política monetária restritiva, um homem com uma inspiração keynesiana muito forte, fez uma alusão muito interessante. Ele disse que estamos a regressar aos anos 90. Portanto, a taxa de inflação que nos Estados Unidos neste momento é já próxima dos anos 90. Sim, mas a verdade é que política monetária estamos a regressar aos anos 80. E agora, eu só queria chamar a atenção, porque as pessoas já não têm a memória disso, o que era a situação financeira em Portugal e noutros países do Ocidente nos anos 90. E eu quero deixar aqui este gráfico que tirei do FED, da Reserva Federal de St. Louis. Tem lá um site muito bom para a gente construir estes gráficos. E vejam, neste gráfico eu mostro o andamento das taxas de juros das obrigações do Tesouro, a 10 anos, de um conjunto de países. Portugal, Estados Unidos, Alemanha e Espanha. A nossa curva é a curva azul. Portanto, tem aqui esse grande pico em 2011, não é? Quando nós tivemos a nossa bancarrota. Mas vejam qual era a nossa situação em 1995, 96, 97, anos em que a nossa economia até se comportou muito melhor do que se tem comportado nos últimos 20 anos. As taxas de juros eram praticamente as mesmas do tempo da Troika, que foram, no tempo da Troika, completamente proibitivas. Ficámos sem acesso ao mercado. Portugal não tinha nenhuma maneira de pagar aquelas taxas de juros. Pagaram essas taxas de juros nos anos 90. Por causa do risco de bancarrota. Em 2011, por causa do risco de bancarrota. O que eu estou a tentar chamar a atenção é que se Larry Summers tiver razão, se Larry Summers, que não é uma pessoa qualquer, se ele tiver razão que, no fundo, a economia ocidental como um todo está a regressar às condições financeiras da década de 90, eu tenho uma coisa muito simples para dizer. Portugal não aguenta viver nesse regime financeiro. Não aguenta de todo. Aguentámos quando a nossa economia era pós-cavaquista. Crescimentos económicos elevados, grande dinamismo. Nós tivemos 20 anos estagnados. A nossa economia não aguenta nada, além de taxas de juros zero ou pouco acima de zero. Larry Summers o que está a dizer é que nós vamos regressar a um momento em que eu recordo os Estados Unidos, quando Clinton era presidente, pagava 10 anos de obrigações, 6, 7, 8% no mercado. Era um mundo diferente, mas ao qual os americanos hoje conseguem resistir. A Europa de Leste consegue resistir. O que eu estou a dizer é que Portugal, Grécia, Espanha não conseguem resistir. Deixa-me só mostrar aqui só mais um... O crescimento que tem não consegue resistir. Deixa-me só mostrar aqui mais os gráficos rápidos. Neste gráfico podem ver... E com o endividamento que tem. E o endividamento, que entretanto se adquiriu. Cavaco Silva... Não, mas quando eu falo no crescimento a taxa de crescimento não dá para suportar o pagamento da dívida elevada que a gente tem. Cavaco Silva, é importante não esquecer, até porque falámos de Cavaco Silva quando ele escreveu o artigo aí há uns meses. Cavaco Silva, depois de 95, deixou ao país uma instituição nacional que tem algum endividamento, muito reduzido comparado com o que aconteceu depois, mas estava endividado, o Estado, mas o setor privado não estava. Era 60% do PIB. Mas não é só isso, a economia privada não estava endividada ao exterior, em 96, 97. Depois, os governos socialistas patifaram isso tudo. O país está duplamente endividado. No setor público, muito, e no setor privado também. Famílias e empresas. Famílias e empresas, tudo. Portanto, nós não aguentamos nada que se aproxime a isso. Agora, só chamar a atenção para isto. Neste segundo gráfico que eu quero mostrar, este gráfico mostra a compra de ativos por parte do Banco Central Europeu, obrigações dos outros Estados, inclusive do Estado português, nestes últimos anos. Vejam como a partir de 2020 foi instituído um programa, já existia um programa de compra de dívida, que foi isso que fez a conciliação orçamental da geringonça, não foi mais nada. Não foi a habilidade de Mário Centeno, nem a habilidade de António Costa. Está na altura também de nos libertarmos desses mitos. Foi o Banco Central Europeu. Mas em 2020, com o medo dos confinamentos e do colapso das economias na Europa, fez-se um programa de compras em cima do programa de compras. E vejam no gráfico, vocês percebem a subida a disparar do nível de ativos que foram comprados. Só para dizer isto. Até agora, isto não parou de crescer. No entanto, este programa vai acabar em março. Daqui por 3 meses acaba o segundo programa. O primeiro mantém-se, mas o segundo termina. Ou há um programa de transição para substituir o segundo, que vai terminar em março, ou então nós vamos nos ver em apuros sérios. Eu acho que vai ter que haver um programa de transição. De qualquer maneira, não nos podemos esquecer que a partir de 2023 regressam as regras orçamentais. Sim. E vai haver uma grande discussão europeia sobre a mudança dessas regras orçamentais. E António Costa já está posicionado para dizer que não quer o regresso às regras anteriores. Não, ele vai ter que... Às anteriores, eu acho que... para ser muito franco, Portugal não aguenta as regras anteriores. Tem de haver mudança das regras anteriores. Sobretudo o rácio da dívida para o PIB.
Se o objetivo continuar a ser 60%, de acordo com os tratados, Portugal tem que reduzir em 1/20 por ano desse hiato. E neste momento Portugal não aguenta. Deixa-me só um último gráfico para terminar. Para nós percebermos que tivemos 20 anos de estagnação e, ao contrário do que António Costa e a propaganda socialista estão a dizer, não houve convergência nenhuma. Eu já trouxe aqui gráficos sobre a convergência. E eu agora quero chamar a atenção como houve uma divergência muito aguda nestes últimos 2 anos. Saíram as previsões para 2021, portanto, agora nós já conseguimos, com este terceiro gráfico, eu ponho aqui, o crescimento do conjunto das economias europeias no ano 2020-2021. Quer dizer, Covid e pós-Covid. E o grande sucesso português. Reparem, sem margem para qualquer dúvida, Portugal é o segundo país, o pior foi a Espanha, o pior comportamento económico, e Portugal foi o segundo pior comportamento económico em total divergência com o que aconteceu, não só nos países de leste, mas no conjunto da União Europeia e da União e da Zona Euro. E estes temas têm que ser trazidos para a campanha eleitoral e são o diagnóstico claro do falhanço do governo socialista. É por causa disto que António Costa começa a mostrar a abertura a negociar com a direita? Ele sabe que vem aí maus tempos. Sim, há muita gente que fala do resultado da surpresa das eleições autárquicas em Lisboa. Há gente que fala de várias coisas para explicar a maneira como António Costa se conformou com o chumbo do orçamento. Eu penso que há, e deve haver, porque o Governo tem geralmente informação que não está disponível para o resto da sociedade, uma percepção de que os tempos podem mudar. E podem mudar não apenas tornando-se mais difíceis, mas invalidando aquilo que foi o segredo, a chave da governação socialista dos últimos 20 anos em Portugal. E onde é que isso estava? Isto estava na possibilidade de conjugar um aumento do Estado, um aumento do peso do Estado, não apenas em termos de despesas, mas em termos de impostos. Isto é, fazer crescer a despesa pública e fazer crescer a carga fiscal. E conjugar isso com uma economia estagnada. Isto é, como é que isto é uma coisa que não é assim tão não deveria em princípio ser assim uma coisa tão óbvia de conseguir. E isso foi conseguido precisamente pelas condições financeiras internacionais absolutamente excepcionais que foram criadas, quer primeiro pela adesão à moeda única, que baixaram as taxas de juros, e agora depois, do Banco Central. a partir de determinada altura, por aquelas políticas de estímulo para evitar a depressão, para combater o Covid, para isto e para aquilo. E, portanto, permitiu um tipo de governação que foi aumentar o Estado e, aumentando o Estado, tentar consolidar uma base eleitoral de dependentes do Estado que garantem ao partido estar no poder e, ao mesmo tempo, ter a economia estagnada. E a economia estagnada quer dizer, para todos aqueles que não estão ligados ao Estado e também para alguns que estão, baixas expectativas, falta de esperanças. E é isso que está neste momento em causa. Rui, transitando para as notas finais, vamos falar de fraldas. Isto é uma história aparentemente absurda, ridícula, desta senhora que aparece a explicar que os pais deveriam tentar obter o consentimento dos bebés, estamos a falar de bebés, para lhe mudarem as fraldas. Portanto, era preciso ser claro que o bebé quer que a fralda seja mudada antes de se atrever o pai ou a mãe a intervir para mudar a fralda. E isto é um lado que dá-nos a ideia por um lado, do ridículo deste movimento, por outro lado, dá-nos a ideia do que está por trás disto, que não é salvaguardar os direitos de ninguém, não é salvaguardar, não, é tentar deslegitimar todas as relações. Todas as relações para esta gente são, deste ponto de vista woke, como agora dizemos, são relações de poder, são relações de assimetria e, portanto, todas têm de ser todas têm de estar baseadas em assentimentos, em contratos, em pactos, incluindo a dos pais com o seu bebê. Miguel, fraldas. O potencial dissolvente
de tudo o que é sólido numa civilização por parte deste wokeismo, desta ideologia extremista. Falamos muito de extremismos políticos. Isto é extremismo com origem na extrema-esquerda americana, que depois exportou para as extremas-esquerdas da Europa e que agora está a contagiar primeiro o mainstream da esquerda supostamente democrática, mas também agora muitas franjas daquilo que sociologicamente nós descrevemos como a direita na Europa, em Portugal inclusivamente. Isto é um dissolvente sobre todas as formas, não só de relações humanas, como disse o Rui e muito bem, mas também de todas as representações da sociedade que não obedeçam a este esquema. O que existe é uma injustiça radical que marca qualquer arranjo social, polarizado em torno de dois grupos humanos, um dos opressores e depois a grande massa dos oprimidos. E essa relação entre opressores e oprimidos já não se desdobra na categoria marxista tradicional através do acesso aos meios de produção, mas através daquilo que formava pré-politicamente as relações humanas. A raça, a família, o género e a estrutura da família chamada família burguesa. O que me parece que é importante ao exibirmos este ridículo desta suposta sexóloga, especialista em questões de sexologia, que anda a aconselhar os pais diretamente, ela é uma profissional, é que nós temos de chamar a atenção não só da ameaça radical em que este movimento consiste, inclusive às nossas liberdades, e ao mesmo tempo fazer perceber não só que existe essa ameaça, mas que nós temos de regressar, e é uma missão dos líderes das direitas em toda a Europa e na América do Norte, fazer regressar à política o ponto de vista do bom senso, do senso comum do cidadão cotidiano. Porque isto são invenções de elites académicas universitárias que espezinham o ponto de vista do cidadão comum e é uma tarefa política de primeira ordem. Fica um conselho dado a Paulo Rangel, Francisco Rodrigues dos Santos, ao Rui Rio, se ganhar, até ao André Ventura, ao Coutinho Figueiredo, para substituírem a artificialidade destas ideologias pelo ponto de vista do senso comum do cidadão comum. E ficamos pelo senso comum e ponto de vista do cidadão comum. Você está com o Dia D e sabe que o Dia D é o programa criado aqui para discutirmos o país pelo prisma da direita. Esta semana tive aqui o Rui Ramos e o Miguel Morgado, a quem eu agradeço. Na próxima semana, segunda-feira, estarão o Vasco Rato, provavelmente, não é? Se não houver aqui uma troca, e também o João Marcos de Almeida. Para o final, fica aquele pedido sempre. Coloque um gosto, faça partilha nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Fique bem, tenha uma boa semana e até à próxima segunda-feira.